Olá, mais uma vez estamos aqui no podcast Provocação pelo site Voz MT. Já estou aqui ao lado do meu companheiro, meu colega Carlos Hayashida, e hoje nós vamos entrevistar aqui o vereador por Várzea Grande, não só vereador por Várzea Grande também, mas como presidente da UCEMAT, União das Câmaras dos Vereadores de Mato Grosso. Carlos, como é que tá? Tranquilo? Vamos começar o nosso podcast aqui? Pronto, Aí você anuncia o nosso convidado. mais uma grande entrevista esse ano, né, Neto? Começamos com o pé direito, tivemos aí recebendo a Sheila e agora já agradeço desde já, Bruno, por estar aqui junto com a gente, ter aceitado o nosso convite. Você que representa não só Várzea Grande, nossa cidade vizinha, cidade industrial, mas também 1.400 vereadores no estado de Mato Grosso e levando até Mato Grosso aí para fora do Brasil, que a gente acompanha tua atuação aí, foi para a China, foi para a Índia, então temos bastante assunto para tratar hoje. Sim, eu quero agradecer a oportunidade, Carlos, Neto, de poder aqui estar falando um pouco sobre a cidade de Várzea Grande, sobre o estado de Mato Grosso, através do Parlamento Municipal, que somos nós, os vereadores que estamos lá na ponta, vendo o problema, sentindo o problema, porque às vezes chega aqui na capital, ali no CPA, os deputados, os secretários, o governador, não têm noção da realidade que vivemos nas nossas cidades. Então, somos nós que transmitimos a essas outras autoridades do Estado, o sentimento da população. Somos nós que estamos na ponta da lança, no para-choque. Bruno, vamos começando aqui a falar a respeito da União dos Vereadores, porque a gente sabe que o vereador é a escola. Todos falam que o vereador é a escola da política, né? Quando você se torna vereador, você começa a aprender ali coisas que você tem que fazer malabarismo 24 horas para você contornar. E o vereador, aquilo que você já disse, está lá na ponta, recebe todas as solicitações dos moradores e traz esse problema aos gestores, que quer que seja ele do município, né? E a Câmara faz ali um trabalho dos projetos que precisam serem realizados. Como está hoje a UCEMAT? Qual é o seu trabalho ali nesse período que você está na administração lá? Como que estão os trabalhos hoje? Neto, nós fomos eleitos em 2021. De lá para cá, nós trabalhamos principalmente na reorganização da União das Câmaras. Fizemos uma reforma administrativa com mais de 20 funcionários e hoje estamos com 3 funcionários. Lá não é um cabide de emprego. É um cabide de emprego. Lá não é um cabide de emprego. De 3, 1 é da limpeza. Ou seja, 2 administrativas, 1 da limpeza. Então, nós estamos organizando a casa para fazer os devidos investimentos. Quais investimentos são esses? São os cursos de capacitação, no qual hoje a gente já trabalha já em parceria com o Tribunal de Contas, TJs, Assembleia, Governo do Estado. Por todo o Estado, por exemplo, o TCE em Movimento é uma parceria com a União das Câmaras do Estado, onde a gente fala para os vereadores de cada região qual é a situação predominante ali, qual é o problema na MT, é o Hospital Metropolitano, como a gente pode articular nesse sentido, né? E a gente visa não só nessa parte política, mas na capacitação técnica do vereador saber realmente legislar, saber o processo legislativo, saber falar, que é do parlamento. Então, é isso a gente tem trabalhado muito, pois, Carlos, a maioria dos casos dos vereadores é o Zé, lá da mecânica, é a dona Maria, professora, são pessoas que estão ali na sua labuta e que... Ligado diretamente também à população, né? Ligado à população, e aí são lançados ali ao parlamento, à Câmara Municipal, por uma vontade dos amigos próximos, por ver naquela pessoa uma liderança. Sim. E às vezes ela tem a intenção, tem as condições, tem os valores, princípios básicos do dia, mas não tem a capacitação, tem boa vontade, mas não tem a capacitação. Então Sim. Hoje nós já estamos trabalhando muito nessa capacitação de ensinar a fiscalizar, entender as leis, que eles estão no orçamento, LDO, LOA, entre outras. Então, o que a gente quer estar trazendo aos vereadores é quanto mais capacitação, porque o vereador capacitado é o povo bem representado. E até para garantir a própria segurança dele, porque amanhã depois não responder nenhum processo, nenhum tipo certeza. De situação que possa ter que devolver dinheiro, ter que gastar, né? E lembrando, tem muitos seguidores nossos aqui, presidente, que é do estado inteiro, vereadores, representantes, dirigentes de partido, e a realidade no interior do estado, as câmaras municipais, não tem muitas câmaras aí que o vereador não tem nem assessor.
É ele mesmo e é um assessor na Câmara ali que ajuda os 9, que é a grande maioria, e tem que fazer um rebolado lá. Então a instituição, o SEMAT, é uma ferramenta importantíssima para eles desenvolverem bem o seu papel lá de legislador municipal. Então, é uma ferramenta muito grande que tem na mão para auxiliar os nossos representantes, né? Mas falando já nisso, o Bruno, primeiro mandato seu e menos de meses aí você já teve. O que deu essa inspiração aí de acabar de assumir um mandato na nossa cidade industrial aqui e já peitar uma eleição de UCEMAT? Bom, quando fomos eleitos, 70% dos vereadores eram de primeiro mandato. Então a gente observou que tinha empatia. Na Várzea Grande tinha sido feito algumas entrevistas para alguns colegas vereadores do mandato anterior, o que era uma LDO, e aquilo ali me causou uma certa indignação, de verificar que o vereador não tinha preparo para fazer o seu trabalho, pois a gente estava colocando o padeiro na mecânica e o mecânico na padaria. Então nós observamos que nós não tínhamos vereadores, nós só tínhamos recebedores de salário, pessoas que estavam ali, que viviam trocando lâmpada. Então, se você achar que o vereador só serve para trocar lâmpada, você está votando errado. Então, nós temos que identificar cada vez mais o papel do vereador. Igual hoje eu estou, salvo engano, entre os primeiros maiores legisladores do estado do Mato Grosso. Por quê? Porque a gente procura, e a gente não precisa inventar roda, Carlos. Sim. Hoje basta fazer trabalho de pesquisa. Você vai na Câmara de São Paulo, você vai de Curitiba, você vai de Porto Alegre, você vai em várias câmaras, temos ideias inovadoras, a gente tem que ficar estudando a todo momento. E nós buscamos isso justamente para, de alguma forma, trazer os colegas vereadores esse chamamento de, ei, você precisa saber o que faz. Então eu, por ser advogado, assim como colega, busquei essa eleição. Foi uma eleição muito difícil, até porque lutar, assim como fala, combater a máquina ali, não foi fácil, mas eles entenderam o recado e hoje a gente está fazendo uma gestão com transparência. Hoje, as câmaras filiadas têm o nosso relatório de gastos totalmente transparente, mostrando para eles o que está sendo feito com o dinheiro deles. Temos o que hoje? Uma gestão administrativa eficiente e enxuta, né? Igual eu comentei, nós temos 3 funcionários hoje, sendo uma da limpeza. Ou seja, gestão com a finalidade de devolução do recurso de forma de serviço. Contabilidade, jurídico, capacitação, investimento nas questões de publicidade, de explicar aos vereadores, através da publicidade, qual lá e mostrar para a população que abracem os vereadores. Está na hora de separar vereador de deputado, nesse sentido, de prefeito, cada um no seu quadrado. É o problema que, infelizmente, X faz uma cagada e todos ficam lambuzados. Então, infelizmente, a gente ainda paga pelo erro dos outros. Hoje, no estado, como que está a adesão das câmaras municipais? Nós temos 89 câmaras filiadas, até porque agora nós estamos no prazo de renovação, a gente acredita que chega em 120 câmaras. E com toda essa força do UCEMAT, Bruno, já vamos dar uma provocada aqui, que é o nome do programa até, muitos esperavam você ter vindo no pleito 2022 como candidato a deputado estadual, deputado federal, e para surpresa de muitos, a gente não viu o Bruno Rios aí colocando o nome à disposição nesse pleito gerais anterior. Então eu já queria fazer 2 perguntas. Por que não? E como está o projeto futuro já para 2024? Bom, Carlos, em 2022, se não me engano isso, que foi a eleição de deputado, nós buscamos organizar, viabilizar uma candidatura a deputado federal, mas a nossa composição do partido não era um momento de disputa, e sim de participação. Eu sou um homem de disputa e não de participação. Gosto de estar no pleito para disputar a cadeira, e a questão da vitória, de ser eleito, é uma consequência, né? Sou parceiro do meu parceiro, né? Então, assim, 2022 nós buscamos, mas a gente observou que não seria uma disputa e sim uma participação, e aí nós recuamos, né? Eu não trabalho na vaidade, eu trabalho em cima de um projeto
que a gente vê a possibilidade de êxito ou não. Se a gente observar que a porcentagem de êxito é muito baixa, eu não vou por vaidade ou por ego, isso. Trabalho muito dessa forma. Agora, no que fala 2024, a gente está fazendo uma construção, estamos já trabalhando em questões de pesquisas, a gente está observando um chamamento à nossa pessoa sobre o pleito de 2024, estamos organizando uma qualitativa para identificar realmente se é isso mesmo, e aí conversar primeiramente com a minha esposa, com a minha família, né, com meu pai, com meus irmãos, minhas filhas, justamente se eu terei o apoio de casa. Posteriormente, vamos conversar com os amigos, parceiros, e aí vamos todos de mão dadas aí tentar uma disputa, né, quem sabe ali ao executivo de Várzea Grande. Então, a gente está no momento de articulação, de identificar realmente se é esse mesmo, se é essa mesmo a intenção da população, se é a substituição ou não do executivo que se encontra lá. Eu vou voltar aqui nas questões da Câmara, das câmaras, né? Sim. E também da UCEMAT, porque nós temos vários assuntos aqui para a gente debater aqui com o nosso convidado, que é o Bruno Rios, presidente da UCEMAT. Bruno, com relação à adesão dos vereadores, vocês fazem uma adesão da Câmara, é fechado ou cada vereador tem a sua livre e espontânea vontade de filiar, cadastrar no CEMAT? Ela é mista. Ela mista. pode ser feita pela Câmara num todo, todos os vereadores, ou ela pode ser feita de maneira individual. Então, a questão hoje parte muito... Porque, às vezes, alguns presidentes, igual, por exemplo, perdeu a eleição. Ele era de um outro grupo que perdeu a eleição e ele acaba desfiliando a Câmara. Só que daí tem colegas deles que acham necessário estar afiliado e acabam, de maneira individual, fazendo a sua filiação. E aí esses filiados, eles vêm para Cuiabá, aqui se ele precisar, por exemplo, de fazer um ofício, um encaminhamento, o CEMAT dá todo esse apoio? Toda essa estrutura, jurídico, contábil, a questão também do auxílio pré-eleitoral, hoje que a gente está trabalhando, até para que não surja erros aí numa pré-campanha, né? Hoje a gente trabalha dando toda essa sustentação. A questão também de agendas com o secretariado, com os deputados, ligações, em relação nesse sentido, a gente também faz esse trabalho. Então, a ideia é uma assessoria, um suporte. Ali para os vereadores, né? E também trabalhamos nas suas defesas de prerrogativas, né? A questão quanto ao seu direito de legislar, na sua forma. Às vezes o vereador ele é muito tolhido em alguns pontos hoje, principalmente quando que fala fiscalização. Né? O vereador hoje vai no hospital, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas peraí, ele está fazendo o papel dele. O que eu acredito que não pode existir um abuso do seu poder de fiscalizar. Então é isso que a gente tem que deixar claro, isso aqui já ultrapassa o seu limite de fiscalização. Então a gente está sendo muito claro nesse sentido. Não adianta a gente tentar a qualquer modus, né, tentar fazer uma exposição desnecessária, às vezes, expondo até a própria população. Isso numa eleição estadual, os vereadores são bem lembrados, né? Com certeza. Isso a gente bate muito nessa tecla. E hoje tem uma consciência disso, Carlos. Né? A gente tem uma consciência disso, de quem são os deputados que estão somente nos lembram de nós somente no período pré-campanha ali. Agora eu queria perguntar para você também, Bruno. Por exemplo, o CEMAT é uma instituição, ela aí agrega aí inúmeros vereadores. Quando os órgãos superiores eles precisam fazer aí tomar uma decisão em nível do Estado ou uma decisão importante, eu vou dar um exemplo aqui, o TSE, Governo do Estado, Assembleia, Prefeituras, eles chamam a entidade do CEMAT para debater esses assuntos importantes? Sim, somos convocados, sim. Nós temos pontuado muito no Tribunal de Contas, no Governo do Estado, na Assembleia Legislativa, né, diversas vezes. O Carlos mesmo, quando vai à Assembleia, a maioria das vezes... Sempre está lá, né? Sempre estou lá, né? A gente está acompanhando a legislação estadual, até porque, para que não tenha, né, algumas pegadinhas aí, que vira e mexe, inclusive cumprimentar aí o ex-presidente Neurilan Fraga, que sempre foi um parceiro da União das Câmaras, né? Tivemos ali ao lado, né, vários debates, né, situações legislativas que acabavam prejudicando o município, e nós, cada um, né, no seu lado ali, tanto pelo Executivo Municipal como o Legislativo Municipal, fazíamos essa defesa.
Você chamou uma atenção importantíssima até, e nem sabia que tinha isso, mas a gente até como advogado, a gente vê bastante a OAB se posicionando sobre as prerrogativas, né, da nossa profissão. E a gente, como advogado, no dia a dia, a gente vê hoje que está sendo tolhido principalmente a maior ferramenta do parlamentar, que é a imunidade parlamentar. Sim. E vejo que isso daí dá garantia, né? Como você bem mesmo trouxe, o legislativo aí, tanto municipal ou estadual, é a arte de parlar lá, de discutir e tal, e a gente vê a judicialização de debates que vereadores estão fazendo no município, na tribuna, e tá vindo repreensão em cima. Para mim, uma censura totalmente descabida, tirar esse poder que o legislador tem da sua imunidade parlamentar. Queria que você falasse um pouco disso, dessa censura que vem sofrendo no Brasil, não só em cima dos parlamentares, como também da própria imprensa. Bom, a gente observa em todo esse estado, principalmente nesse mandato, algumas situações de diversas câmaras, como Querência, Chapada está um caso muito nítido nesse sentido. E a gente vive um estado democrático de direito, não um estado burocrático de direito. Então a gente tem que dar o direito a falar, a exercer o seu mandato livremente. A gente não pode tolir o direito do vereador de estar ali falando, comunicando, trazendo. E eu acho que a repreensão de uma parte por uma certa maioria de maneira injustificada, eu acho que é um retrocesso na nossa política. Então a gente tem trabalhado nisso, inclusive a Alcemate se pontuou em algumas situações, por exemplo, a situação da Mileide lá na Câmara em relação até aos próprios colegas, ali numa questão que ela não pôde, em Lucas, com outra vereadora, que foi a violência política contra a mulher. Então, assim, por exemplo, o que a Fabiana está passando hoje lá em Chapada, que inclusive eu conversei com alguns colegas vereadores, falei, olha, eu acho que não é este o caminho que vocês devem tomar. Eu acho que está tendo uma dificuldade com a colega, chama, conversa, mas ela tem o seu limite. Se ela ultrapassar o seu limite, você lá. Sim. Se ela não ultrapassar, não tem como você. Então ela está jogando dentro das 4 linhas e ela está usando as ferramentas que tem. Não tem como, através de via política, você querer tolir alguém, né? Isso, a gente vê hoje a Câmara dos Deputados, cada falácia. Lá, se você observar, são acusações. Lá eles chamam o Lula de ladrão a todo momento. Eles chamam o Bolsonaro de a todo momento, genocida a todo momento. E a gente vê o seu direito ali resguardado, a sua imunidade resguardada. Porque no momento em que o parlamentar não pudesse expressar diante de uma tribuna... Tem que trocar o nome do parlamentar, né? Tem que trocar, não é mais um parlamentar. Então, a gente está fazendo um caminho inverso da democracia, né, até... E a gente tem que observar que cada um tem sua responsabilidade perante sua fala? Tem. Mas só que é o seguinte, nós temos também que resguardar o nosso direito de fala. Então, podemos passar da Alcemate, Neto? Claro, com certeza. Então, já puxamos aí 2024, Bruninho, uma grata surpresa aí, a coragem e disponibilidade sua, que a gente já viu o interesse de, provavelmente, o Calil não vai ficar sozinho lá, né? Então, a gente já viu... A esfriada do Flávio ali que a gente esperava, o Tião deu uma quietada também, apareceu a Flávia, mas... Tá quieto por enquanto. Tá quieto também, por né? enquanto, e é uma grata surpresa aí, o PSB, um partido consolidado, forte no estado, você como presidente de uma instituição forte, está lançando o pleito. Mas eu já puxo, além disso daí, a questão até partidária. Já há uma movimentação, tá na mídia aí ontem, sua ida, inclusive, lá em Brasília, esse projeto 2024... Já tem uma nova sigla? Já tem essa definição ou ainda está no momento de conversa? Bom, eu hoje estou no PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, e de algum tempo a gente já vem trabalhando a busca de um partido de direita, no qual é a minha identificação ideológica partidária, né? A gente foi ali pelo PSB, até porque no momento a gente apoiava, então, Flávio da Frical para uma candidatura majoritária na Várzea Grande, e foi um momento que a gente, né, ficou ali, de certa parte, estagnado, né, em relação à questão partidária. Mas nós estamos fazendo um trabalho juntamente aí com o deputado Dilmar Dal Bosco, o vereador Cássio Coelho, aqui de Cuiabá, justamente ali, numa conversa com o PRD. Recentemente estivemos lá em São Paulo, ali conversando com o Vasco, juntamente com o deputado Júlio Campos, né, de uma possibilidade de uma grande migração ali para o PRD, que é um partido de centro-direita, um partido que, querendo ou não,
é a fusão de dois grandes partidos, ele já nasce grande, Sim. Eu nasci grande. com um bom tempo de TV, com bom recurso, e isso para nós é muito importante, né? Para uma disputa eleitoral, uma disputa, principalmente no que a gente busca, né, ocupar os espaços em relação às prefeituras, às câmaras de vereadores, né, isso para nós é muito importante. Então, essa conversa está bem avançada, nós tivemos com o Vasco, esclarecemos hoje qual é o tamanho deste grupo que pretende migrar. Ali nós falamos do deputado Dilmar, do deputado Júlio Campos, todo o aparato, né, atrás ali, as pessoas que nos dão suporte, que vêm caminhar conosco. Então, assim, a gente está caminhando aí para uma nova sigla, sim, estamos caminhando para um novo projeto e, assim, estamos na construção, né, como esse dia eu coloquei lá. Às vezes as pessoas veem os nossos projetos e falam assim, mas como? E a gente vai ultrapassando, né? Esse dia eu li uma frase que fala que Noé, ele era considerado um tolo até o dia que choveu, né? Aí o dia que choveu, né, já não era, Não era né? mais. Eu mesmo, como você acabou de comentar, eu fui candidato a vereador, não era do meio político. Quando coloquei meu nome, eu era aquele crítico de WhatsApp. Muitos assim, mas como assim você vai sair candidato? Não era assessor, não entendia de política nem nada. Como assim? E ali eu fui abraçado por os amigos, familiares e fomos eleitos. Quando também foi a União das Câmaras, como assim você vai sair? E você acabou de ganhar, então. E ali nós esclarecemos as nossas ideias, o que queremos fazer, o que queremos mudar, e entregamos. Porque não adianta ficar na promessa. Sim, né? com certeza. É igual, por exemplo, a Várzea Grande, a população não quer promessa de ETA, não quer promessa de água. A população quer a água. A população não quer promessa de rodoviária. A população quer a rodoviária. A população não quer promessa de um mercado municipal, do asfalto, de uma melhor infraestrutura, de uma saúde, não. Ele quer o resultado. Então, assim como o princípio do direito administrativo, lá no, né, legalidade, impessoalidade, morabilidade, publicidade e eficiência. Quando chega a eficiência, que é o resultado, ele ser concretizado. Então, está na hora de cumprir num todo. 95% não é 100%. E há muito tempo essas promessas já vêm acontecendo, né? Água, local para caminhada, rodoviária, essas promessas já não são de hoje. Não. A nossa questão é que foi dada a oportunidade. Sim. Se não tivesse dado a oportunidade, Carlos, a gente não podia queixar que combater algumas coisas. Mas foi dada a oportunidade. No momento que é dada a oportunidade e não é colocado obstáculo, aí não tem o que se reclamar. Você tem recurso, você tem condições, você tem uma base, você tem um negócio. E se você não fizer, é porque, na verdade, falta uma coisa em você, competência. E o que a gente vê, e quando fala de Várzea Grande, já virou meme, já virou piada, até a questão de falta d'água, e vendo até nas suas redes sociais, a gente viu que não é só a falta, também tem a questão da qualidade, né? A gente viu tua Sim. atuação lá na questão junto à Secretaria de Saúde, até a questão de quase uma, não vou dizer uma pandemia ali, mas uma proliferação maior ali do pessoal por conta da água e que se não teve. E já puxando na questão da água, uma atividade sua legislativa muito bacana, que eu vi poucos vereadores fazendo, que houve a mudança constitucional da questão de uma consulta pública no pleito eleitoral. Como que Sim. anda essa questão? Então, a gente deve... nós tivemos uma solicitação do próprio Executivo em relação à entrega da ETA, que se segurasse, a Câmara acabou segurando essa votação desse requerimento nosso, que é uma consulta pública para que a população fale o que ela quer, se é privatização ou não. Até porque, por que é feito no momento eleitoral? Porque um plebiscito hoje tem todo um custo. Então, simplesmente a devolução para o povo do poder que nós exercemos. Então, está na hora de entregar ao povo o poder de decisão em alguns aspectos. Eu acho que tem que sair do campo político de interesses, entre outras situações. Está na hora da população ser chamada à questão e falar assim, decide. E aí, porque daí a gente não tem mais justificativas, nem falar, não tem mais desculpa, foi decidido pela população. E chega, hoje, nosso departamento de água e esgoto é um cabide de emprego, gestão incompetente de pessoas que não estão ali com competência para exercer tal cargo. 70% da água produzida na Várzea Grande é desperdiçada. Ou será o que faltava? Faltava água ou uma distribuição melhor? Não adianta você ter
Reservatório, por exemplo. Se você não tem entrega. Não tem entrega. Não adianta você ter uma produção, água. Se você não chega, fica pela estrada, fica pelo caminho. Aí chega a conta gota. E todo mês tem que pagar. E todo mês tem que pagar. Sim. O problema não é esse, que todo mês tem que pagar, mas em vez de chegar a água, chega o ar. Sim. E aí gira o relógio. Quando e nada chega ser feito. Sujo. Aí quando chega uma água de má qualidade. Então é isso que a gente quer, é acabar com essa ineficiência, com essa incompetência. Então, as promessas tem que parar, tem que entregar. Chega de projeto, chega de espera, chega de aguardo. 3 anos para terminar um projeto, para começar a fazer, é muito tempo. Mas essa questão, então, está meio pacificada de segurar uma possível privatização da água em Várzea Grande? Na verdade, nós estamos aguardando a questão dessa entrega da ETA para ver o que vai se melhorar nisso, que eu acredito que não é muita coisa, até porque a ETA do Cristo Rei resolveu o problema da falta de água do Cristo Rei? Não. Então, acredito que uma ou outra ETA vai resolver o problema do resto da Várzea Grande? Não. Então, assim, nós temos que devolver à população o direito de opinar e decidir um problema tão crucial da nossa cidade. Outra questão, Bruno, já saindo um pouco da questão da água e até Várzea Grande carrega a cidade industrial, e a gente viu a atuação sua levando a questão de Várzea Grande ali, buscando outros mercados ali, o mercado asiático, a China, na Índia. O que você viu de novo ali que dá para trazer para Várzea Grande para reestruturar essa questão da industrialização, geração de emprego e renda e fomentar a economia da cidade? Bom, a gente já vem a gente está fazendo um trabalho nesse sentido em relação à cidade de Várzea Grande, porque a Várzea Grande hoje é uma cidade dependente da União e do governo do estado. Ela não tem uma produção de investimento hoje. O Calil hoje não consegue fazer uma grande obra na Várzea Grande porque o mesmo não tem recurso para isso. Por exemplo, a ETA não é o Calil que está fazendo. Quem está fazendo é o governo do estado. O Calil só está executando. Vai entregar, mas é assim, é o pai dando dinheiro pro filho, o filho vai lá e compra o carro, o filho comprou o carro. Não, quem comprou o carro foi o pai. Então, vamos deixar claro nesse sentido. Então, a Várzea Grande tem que fazer uma modificação para ter recurso nesse sentido, para que ele possa fazer. Nós tivemos na Índia, mas antes da Índia, nós tivemos em Pernambuco, vendo a cadeia do algodão. Tecido sendo produzido roupa. É melhor um ICMS em cima do algodão bruto ou melhor o ICMS em cima de uma camisa, de um short, de uma calça? Muito melhor. O valor agregado gera ao município. Nós estamos aí a 100 quilômetros mais ou menos de Campo Novo. Campo Novo não. Campo Verde. Campo Verde. Nós estamos aí a 100 quilômetros dos maiores produtores de algodão. Por que não a Várzea Grande hoje ser um polo industrial têxtil? Até porque nós temos mão de obra. A prefeitura lá não quer um investimento nesse sentido, até porque a cidade iria crescer de maneira desordenada. Então nós já fizemos essa viagem, inclusive a Pernambuco, ali a Caruaru, juntamente com alguns prefeitos, principalmente da Baixada Cuiabana, buscando identificar condições da Várzea Grande produzir. Fomos à China tratar sobre o quê? Carne bovina. Por quê? Várzea Grande hoje é um dos maiores beneficiadores de carne bovina do estado. Várzea Grande, salvo engano, tem 7 a 8 frigoríficos, além de ter um dos maiores, que é a Marfrig. Hoje, a renda da Várzea Grande está totalmente ligada à produção no que tange a carne bovina. Então, nós fomos lá fazer uma abertura de mercado, inclusive, estamos trabalhando para mais 2 plantas frigoríficas na Várzea Grande, gerando entre diretos e indiretos cerca de 6 mil empregos. Então, isso gera para a Várzea Grande valor agregado, gera recurso, é uma melhor qualidade de vida para a sua população e para nós é muito importante. Já na Índia, nós fomos ver a questão da madeira. A Várzea Grande hoje beneficia madeira, a própria Várzea Grande exporta. Ela compra do norte aquela questão bruta, beneficia, organiza ali e exporta. Então nós podemos, num raio de 400 quilômetros hoje da cidade de Várzea Grande, se produz mais de 600 mil toneladas de grãos. Por que não uma esmagadora na Várzea Grande? Por que não uma destiladora na Várzea Grande? Fazer justo ao nome, né? Cidade industrial. Cidade industrial. Várzea Grande. Mas hoje, infelizmente, a gente se depara com uma várzea pequena. Então, eu vou até falar não só da questão da madeira, e já fazendo um jabazinho aqui até, né, Neto? Mandar um abraço ao meu amigo João Ferraz lá e a esposa dele, que esse dia eu fui convidado aí lá conhecer na Mário Andreasa ali,
ele faz mesas para casa residencial mesmo, fazendo um artesanato bruto em cima da madeira ali, coisa mais linda do mundo. Ali em Várzea Grande a gente passa todo dia e não imagina a grandiosidade disso. E eles comentando lá, Dubai Móveis chama, tá? Artista do Brasil inteiro vem comprar aqui o móveis dele, então, e madeiras de lei ali trabalhada com a resina, coisa de primeiro mundo que o mundo inteiro tá vindo buscar, e a indústria ali dentro de Várzea Grande, né? E a gente acaba passando todo dia despercebido ali. Mas para ver como é importante essa cadeia da industrialização. Bruno, essa atuação sua legislativa, você falou aí que tem bem intensificado, até dando exemplo para outros vereadores. Eu falo sempre aqui, ó, por ser advogado, até uma das paixões da política, essa parte legislativa, e a gente viu realmente a sua atuação diversificada até, né? Projetos de lei na educação, na saúde, a menina dos olhos do Bruno aí, dessa lei que já deixa o seu legado para Várzea Grande. Bom, por ser advogado, né, a gente tem uma capacidade de visualizar melhor os projetos de lei. Então, a gente fez um estudo por todo o país, né, nas câmaras municipais, e como eu falo, a nossa ideia não é inventar a roda, não. É trazer as boas ideias e tentar... O que é bom tem que ser copiado, né? Uma das coisas, como assim, eu acabei de elencar nas questões dos princípios da administração pública, no que tange à legalidade, mas principalmente a publicidade, que ela vai chegar na transparência, porque quando se tem transparência dos atos públicos, eu acho que existe um chamamento da população para que ajude a fiscalizar o erário público. Porque hoje a corrupção mata, mas a ineficiência do serviço, do dinheiro, do erário empregado, hoje mata muito mais. Sim. Né? A mal aplicação do dinheiro público mata muito mais. Então, o que a gente buscou fazer é tirar um pouco da discricionalidade do executivo e vincular certas questões de transparência. Por exemplo, uma legislação nossa do estoque de medicamentos da Várzea Grande. Não fizeram ainda essa transparência. Inclusive, entrei com mandado de segurança contra o secretário de saúde do município para que o mesmo dê a transparência, para que fale para nós aonde estão os medicamentos na Várzea Grande. Se ele vai na UPA do Cristo Rei, chegou lá na UPA do Cristo Rei, não tem esse remédio. Ele vai no site e falou, não, mas aqui tem 3 caixas. Então tem alguma coisa errada. Que ele saiba onde está mais próximo, que ele saiba, e também visando a corrupção. É feio ver o desperdício do dinheiro público, igual aconteceu antigamente na Várzea Grande, aconteceu principalmente em Cuiabá, o desperdício das questões dos medicamentos, fora da prazo de validade, a falta de planejamento. E falar que não falta medicamento hoje na Várzea Grande é mentir para a população. Infelizmente, falta sim. Falta em alguns postos de saúde, falta em algumas UPAs, falta medicamento sim. Então a gente tem que, quando a gente traz a transparência, é justamente para que a população pressione o executivo, a Secretaria de Saúde, para que realmente forneça. Quando a gente fala, por exemplo, da violência doméstica, hoje um caos na Várzea Grande. Várzea Grande, da segunda-feira, está no site de notícias, os principais sites de notícias, porque fulano matou Beltrano em razão disso, isso. Principalmente, nós fizemos uma lei que nós fomos, inclusive, a segunda cidade no país a ter essa lei. Primeiro foi São Paulo. Foi uma questão, uma demora, senão não seríamos a primeira. Que é a questão de notificação do síndico à delegacia da mulher em caso de violência doméstica no condomínio. Houve uma questão de violência, porque os vizinhos escutam, coloca-se no livro de registro, o síndico é obrigado a reportar a delegacia de violência doméstica, até porque eu mesmo posso averiguar. Isso é uma lei nossa. A questão de qualificar e capacitar as mulheres que são vítimas de violência para que ela saia da dependência econômica. A questão, por exemplo, da transparência do IDEP dos colégios. Qual o nível de educação dos nossos alunos? A questão, por exemplo, agora na educação, a questão de obrigar os irmãos a estar na mesma escola. Acabei, inclusive, ontem, postei isso novamente para que os pais saibam. Porque o que acontece? Eles fazem a inscrição dos filhos, colocam no mesmo colégio. Um vai para um colégio, o outro não consegue entrar, e aí o pai tem que sair rodando todo o estado para pegar o filho e buscar filho. Peraí, vamos otimizar isso. Dificulta a vida da Dificulta, a gente tem que facilitar. O poder público vem para facilitar a vida e não dificultar. Então, a gente trabalha na nossa legislação, principalmente na nossa legislação, nesse sentido. Por exemplo, uma biblioteca, criação da biblioteca digital, lei nossa. Poxa, hoje
boa parte da população tem celular. E por Tem que não a acesso. gente ter acesso aos livros aqui para que a gente possa saber? Tá certo que o Google hoje é uma fonte inesgotável, mas a gente pode ter uma fonte no qual a gente tem um crédito que a gente possa confiar e possa ter uma melhor informação. Porque quando a gente fica ali ao Google de alguma forma, a gente não tem certeza do que a gente está lendo. E quando a gente tem uma biblioteca digital que a gente pode falar para o Sim, aluno, tem vai garantia, pesquisar nisso, com vai lá certeza. pesquisar Tem nisso. fonte Até garantidora. inclusive, hoje o poder público já está fornecendo, na maioria dos colégios, o tablet. Tablet, Então, notebook, assim, né? então, para que o estudante saiba. Então, são alguns projetos que a gente faz que vão de encontro ao anseio da sociedade. Principalmente, nós fizemos alguns que foram reprovados. Agora, não sei o porquê, né? Por exemplo, transparência na fila de cirurgia. Foi um projeto nosso. Vedando a interferência política nisso. Chega! Sim. Ué, Agora, o político não pode ter plano de saúde próprio, não. Vem comigo que eu consigo. Vem comigo que eu consigo. Poxa, pelo que eu estou vendo aqui, o Calil vai ter um pouco de dificuldade para se reeleger lá, né? Tem um candidato aqui, se for candidato, vai ser Combativo. combativo. Agora, como o nosso tempo já estourou, e eu gostaria que o senhor voltasse outras vezes aqui para a gente continuar esse bate-papo, mas assim, já aproveitando, eu queria pegar, pelo menos que o senhor fosse mais breve nessa pergunta, porque o nosso tempo já está esgotado. O senhor vai ter, se o senhor for eleito lá em Várzea Grande, for candidato e for eleito prefeito lá, o senhor vai ter um problema lá na questão do VLT e BRT. É um problema que eu tenho certeza que isso não vai resolver esse ano. Até porque o Manuel Pinheiro está com o deputado federal lá tentando viabilizar o VLT. Várzea Grande já tem uma grande parte a obra já está bem um pouco adiantada lá, mas eu não sei como foi a ação dos vereadores quando o governador resolveu implantar o BRT lá, se os vereadores fizeram plebiscito, solicitaram do governo que fizesse aí um acompanhamento com a população para saber se quer o BRT, VLT, porque, na minha opinião, se perguntar para o povo cuiabano e o povo vazagrandense, ninguém queria o BRT, mas está aí implantado, praticamente em andamento, as obras do BRT. Depois, se o senhor puder dar uma pincelada para depois a gente voltar um outro dia aqui e falar sobre esse assunto aí. Sim. Neto, quando houve a situação do VLT na Várzea Grande, a FEB, né, a FEB foi uma das maiores prejudicadas. A Várzea Grande foi uma das maiores prejudicadas. Nosso cartão postal, que é a FEB, onde desce o aeroporto, a pessoa pega a FEB, ficou manchado pela corrupção, manchado. E a gente só queria tirar aquela imagem de qualquer forma. O BRT foi a única oportunidade que a gente viu ali naquele momento de buscar sanar esse problema. Sim, se você perguntar hoje qual que é o melhor modal, para mim é o VLT, sem dúvida. Mas nós estávamos sofrendo. A gente estávamos com uma ferida aberta na nossa cidade. E nós não vimos outra oportunidade no que aquela que nos abraçava. Até porque o VLT, na questão da sua construção, ele teria um lapso de tempo muito maior. Se você observar uma construção de VLT, porque não tinha nem 20% da obra pronta do VLT. Se você observar o que teria que ser feito ainda em Cuiabá para ter o tráfego, nós levaríamos mais algumas décadas. Então, assim, para nós, foi uma situação ali, mais ou menos de emergência. Nós aceitamos ali, as câmaras de vereadores interferiu sim, até porque o BRT entrava pela Couto Magalhães, nós tivemos no governo do estado, juntamente com o secretário Marcelo Padeiro, falou, não dá. Entrar na Couto Magalhães com o BRT para nós não dá. Inclusive estive com o Marcelo Padeiro, lembra daquele gelo baiano que tinha lá? Sim. Tive a maior dificuldade para mim falar com ele. Ele falou, não, vou tirar porque protege funcional. Fui lá e fiz uma lei, vedando o gelo baiano. Muitos questionam a questão do negócio, mas ué, aí, na hora que ele viu que ele entrou lá, houve a modificação. Então, hoje, a Várzea Grande só quer tampar aquela ferida de corrupção que está ali, marcada na nossa cidade, que foi o VLT. Né, Carlos? E aí, tem uma pergunta para a gente encerrar? Eu não sei como ficou esse projeto seu, Bruno, mas eu acompanhei até, mas não vi o desfecho, confesso. A questão de um projeto de lei que você veda a compra pelo executivo na educação de produto sexualizando a criança na educação. O que virou esse projeto de lei? Virou lei, não? Ainda não, esse processo está na comissão na CCJ ainda, inclusive já solicitei à nossa presidente, a vereadora Giza Barros, que devolva, né, para a gente possa apreciar, porque a gente não vai aceitar isso. Na Várzea Grande nós não vamos aceitar, né? Eu tenho alguns valores, alguns princípios e represento uma boa parte da população que também não aceita isso. E vou fazer a defesa disso. Eu sou pai de 3 meninas,
né? Eu tenho, inclusive, uma bebezinha de 1 ano. Não vou admitir, de forma alguma, que se fale em um colégio que está ali para alfabetizar, para falar A, B, número, tudo, questões que só vem ali a estar mais aflorado, ali com 13, 14, que daí você começa a ter algo nisso. Mas falar sobre sexo para criança, eu não vou admitir, e doa quem doer, vou fazer o enfrentamento, e essa lei vem justamente para coibir esse tipo de prática. Maravilha. E o que faltou o Neto e o Carlos perguntar para o Bruno Rios? Eu acredito que a gente pôde expressar um pouco, né, aqui sobre o nosso mandato, sobre qual é o nosso pensamento político, qual é a nossa ideia política, né? Esse vereador, esse jovem político vem na ideia de modificação do formato de fazer gestão pública, pensando no dinamismo, na aplicabilidade do erário público com eficiência, que as coisas realmente aconteçam, que a gente saia das promessas e que a gente seja o mais claro e transparente a todo momento. Sem transparência, não há gestão pública. Bruno, você é natural de onde? Sou natural de Taguatinga, Distrito Federal. Muito tempo já em Várzea Grande? Desde 84. Nasci Quase 40 anos. Nasci somente em Brasília. Com 3 meses eu já estava morando, residindo em Várzea Grande. Várzea Grandense. Várzea Grandense. Me formei pela Univag, sou advogado, me formado pela Univag, estudei todo em Várzea Grande. Fui criado ali no Coab Canelas, né? Tenho muitos amigos ali. E assim, para nós defender a nossa casa, antes de eu querer falar do Estado, eu falo primeiramente da Várzea Grande. E a Várzea Grande precisa de deixar de ser chacota. Olha, e eu não acho só de água, na chacota não só, geral, viu? Eu acho que a Várzea Grande tem dono, sim, e o dono é o povo. Só não se atentaram para isso. Várzea Grande e Rondonópolis está mais ou menos do mesmo tamanho, mas você vê que Rondonópolis não tem chacota, Rondonópolis está tranquilo, você vê que é uma cidade pujante também, e se brincar já está segunda capital, né? Segunda município, né, de Mato Grosso, né? Isso. Já deixou Várzea Grande para trás. Já. A Várzea Grande hoje só ganha, só fica em segundo no termos de número de população. Em relação... desenvolvimento é fraco. Então a gente tem que começar a fazer um planejamento. Carlos, e aqui eu quero fazer eu que quero fazer uma indagação. Assim como um colega jurista, né? Um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. E quando a gente fala de impessoalidade, a gente não pode falar de plano de governo. A gente tem que falar em plano de Estado. Respeitado. Para ser político na China, apesar de um Estado comunista e capitalista, sim, o político lá tem que ter, no mínimo, doutorado para fazer parte do partido ali comunista. Então está na hora de buscarmos pessoas com qualificação que tenham condições de fazer as mudanças. Não adianta colocar o padeiro na mecânica que não conserta a máquina. Tá bom, embora, Carlos? Vamos lá, continuar nossa peregrinação aí, polarizando as questões políticas municipais, né? Uma satisfação aqui, a gente está falando novamente de Várzea Grande e esperamos aí estar recebendo os prefeitáveis de Cuiabá também, né, Neto? E a gente começar já a iniciar esse debate em 2024, que é a pauta política de 2024, as eleições municipais. Então, continue nos assistindo. Segue aí, curte, compartilha, que o Provocação vai estar trazendo sempre bons entrevistados para vocês que estão assistindo, como o de hoje, o nosso vereador e presidente da UCEMAT de Mato Grosso, Bruno Rios. Para a gente terminar aqui o nosso programa, se você quiser mandar uma mensagem aí aos seus eleitores, aí, para os seus amigos, disponha aí do Provocação. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade aqui de estar no Provocação, juntamente com o nosso amigo Neto, nosso amigo Carlos. Quero agradecer o convite, para a gente poder expor as nossas ideias, ao nosso pensamento. Quem é o Bruno? Qual é a ideia do Bruno perante a política e perante a população? Somos um jovem político que quer nada mais, nada menos trazer uma cidade, trazer um estado melhor para os seus filhos e netos. Pois as situações, as nossas mudanças de estado, ela demora, ela tem um lapso. Mas quem vai colher isso são os nossos filhos e nossos netos. Quando a gente faz uma defesa, a gente vota em alguém, a gente não pensa que está na mão dele a educação dos nossos filhos, a saúde da nossa família, a infraestrutura para que a gente possa trabalhar e ter uma vida digna. Então está na hora da população pensar num todo, pensar em pessoas que podem realmente trazer um resultado.
Não adianta votar em quem não tem a capacidade de resolver aquilo que está fora do seu controle. Um abraço a todos, eu agradeço mais uma vez e estou à disposição, em pé à ordem, meus amigos, para que a gente possa falar de uma boa política, de uma boa gestão pública e de uma boa cidade como a Várzea Grande, o nosso estado de Mato Grosso. Isso aí, nós conversamos hoje aqui com o vereador de Várzea Grande, Bruno Rios, também presidente do SEMAT. Foi um bate-papo muito bacana, eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão assistindo viu e aprendeu alguma coisa e também algumas dúvidas que vocês tinham aí, com certeza foi tirado aqui. Mas nós gostaríamos de, numa outra oportunidade, trazer o Bruno aqui para que a gente possa continuar esse bate-papo aqui e saber também do seu trabalho, das suas inspirações e também do seu trabalho na UCEMAT. Esse programa Provocação também você pode assistir ela em qualquer meio dos nossos produtos do NM Produções. Você pode assistir pelo site Voz MT, você pode assistir também pelo nosso Instagram, assim como também pelo YouTube. Né, Carlos? Vamos embora agora? Vamos embora, vamos preparar a próxima, né? Isso. Grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.